Nós precisamos pensar uma dimensão muito importante da nossa existência e da nossa essência também, por que não? Que é a sexualidade, o sexo e o erotismo. Esse será o nosso tema de hoje. Bem-vindos à nossa aula de filosofia. Muito bem, nas aulas passadas nós estávamos refletindo um pouco sobre algumas dimensões da nossa existência e como a ética, essa disciplina tão importante na filosofia, pensou através de algumas linhas, né, alguns movimentos e alguns pensadores e pensadoras, pensou essas dimensões. Nós tratamos do corpo, tratamos também um pouco sobre o amor e hoje nós vamos falar sobre uma outra dimensão da nossa existência que é o sexo ou o erotismo. Essa palavra erótico, o eros, é uma das definições de amor dentro da língua e da cultura grega e que nos remetia justamente ao amor que se manifesta corporalmente, fisicamente, que é sentido no nosso corpo e é vivenciado e é expresso também através do carinho, do contato e do sexo também. Bom, uma primeira coisa que é importante, que já salientei no começo dessa aula, é que quando nós tratamos de sexualidade, nós também tratamos ali com as proibições. Então, as leis antigas da humanidade, entre elas os 10 mandamentos e tantos outros códigos legais que existiam, que vigoraram em algum momento da história da humanidade, eles previam a proibição, ou pelo menos a disciplina da sexualidade e também das expressões de violência. A gente basta lembrar que o 6º mandamento e o 10º mandamento também, ali eu citei dos 10 mandamentos que estão na Bíblia judaica e cristã, proíbem o adultério, as relações conjugais, as relações extraconjugais, de forma geral, né, pré-nupcial, pós-nupcial, e no 10º mandamento proíbe a cobiça daquilo que é do outro entre as coisas que são elencadas como propriedade do outro, pensando numa sociedade machista e patriarcal, também as mulheres do outro. As mulheres de duplo, filhas, esposas, né, porque, enfim, era uma sociedade poligâmica também, a sociedade que escreve os 10 mandamentos não é uma sociedade monogâmica, é uma sociedade poligâmica, enfim, né, pelos textos a gente tem acesso a essas informações ali. Bom, chega no século XX, século XIX, século XX, essas questões são problematizadas e são pensadas de uma forma mais abrangente. Nós precisamos ir além da proibição e começamos a perceber que essas proibições, essas regras, esses mandamentos, esses ordenamentos jurídicos e dos costumes também, que a gente não para aí, a gente não para só nas leis antigas, aí tudo isso, a história, né, é cheia de momentos em que o sexo é proibido, é tornado vergonhoso, é tabu, é um problema, não pode ser falado. Né? Então, isso tem consequências. E uma das pessoas que pensa sobre as consequências dos tabus, dos medos e toda essa carga pesada que é colocada sobre o sexo é Freud, esse psicanalista famoso ali. Já ouviu falar? Freud explica, a gente brinca muito com essa ideia. E Freud dividia a nossa interioridade em nossa consciência, né? Ou vamos chamar de nossa interioridade, em 3 dimensões. Uma dimensão embrionária, mais fundamental, que se chama id, uma outra que vai se formar a partir do id, chamada ego, e uma terceira estrutura que é externa, que nós vamos adquirindo através da cultura, chamada superego. No id, essa dimensão mais natural, a dimensão mais fundamental nossa, que está na base de tudo, é aquela que nos impulsiona para buscar o prazer. E fugir da dor, né, basicamente. Né? Aquilo é a estrutura com a qual nascem os bebês em relação a si mesmos e ao mundo. Então eles sempre vão buscar a satisfação do seu desejo de comida, de sentir prazer. Não aqui que está, né, quando eu falo de prazer sexual, porque nós seres humanos não comemos apenas para saciar a fome, mas nós temos também uma recompensa. Nós temos uma recompensa, né? Nós sentimos prazer ao comer. E desde pequenos nós sentimos essa recompensa. Então nós buscamos e queremos ter essa recompensa ao comer. Depois, mais para frente, se explica isso hormonalmente também, mas enfim, nesse momento nós estamos aqui também querendo mais entender qual é o reflexo disso da nossa interioridade.
Então, o id ele não tem, ele não é caótico, nós não sabemos muito bem para onde ele vai, mas basicamente se manifesta por meio de desejos e inclinações e pulsões, né, que nos levam a buscar aquilo que nos agrade, aquilo que nos cause prazer. Não deixa de existir na idade adulta, isso está sempre conosco, as estruturas não desaparecem, elas estão ali conosco, têm as suas consequências. Bom, a partir do momento que nós conseguimos dar nomes para as nossas sensações, entender essas sensações, nós começamos a organizá-las. E a estrutura da nossa interioridade que organiza as pulsões e os desejos é o ego. Nós temos consciência daquilo que nós queremos, temos consciência de que queremos não apenas que nós buscamos algo que nos cause prazer, mas nós precisamos comer e temos consciência de que comer nos dá prazer e buscamos comer coisas melhores, ter prazeres melhores e assim por diante. Então começa a ter nome, organização, ordem, um desejo planejado, organizado e inclusive algumas coisas são deixadas de lado porque nós avaliamos como naquele momento inviáveis. E tudo bem, nem sempre a gente consegue satisfazer e nem podemos satisfazer sempre todos os nossos desejos. Muitas vezes a gente precisa modificar, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, precisa transformar isso em outras atitudes, como nós vamos ver a seguir, né? E também nós, por exemplo, sempre sofrer com a perda de não ter aquilo que nos causa prazer. A gente precisa também assimilar o fato do luto, de não poder ali de uma forma realizar aquilo que nós estamos buscando. E por outro lado, né, em seguida, nós não temos apenas a consciência pessoal dos nossos desejos, mas também nós temos uma série de proibições, normas e regulações que vêm de fora de nós, através da cultura, das regras, dos tabus, dos medos e de todas as imposições que nos são feitas. E é inegável o fato da sociedade, nós vivemos em sociedade e nem sempre nós podemos regular, ter o nosso único parâmetro pessoal em relação aos nossos desejos, nossas buscas, pulsões, etc. Mas muitas vezes precisamos nos regular também pela opinião pública, por aquilo que é aceito ou não no grupo social que nós participamos, com as pessoas que nós convivemos. O grande problema, queridos, é que é quando essa estrutura externa ela vai imediatamente contra o nosso desejo. Ele proíbe imediatamente sem a mediação do ego. Ou seja, eu sinto prazer diante de alguma coisa, algo que eu vejo, algo que eu experimento, e por causa de uma barreira eu me silencio, eu reprimo o meu desejo. Em nome de uma regra, em nome de uma norma, em nome de um fator externo, eu reprimo aquilo que eu sinto, nego aquilo que eu sinto, essa negação. E essa repressão do desejo tem consequências na neurose, que muitas vezes se manifesta em sintomas físicos mesmo, né? Em alguns comportamentos compulsivos, né? Não digo que sempre que é assim, enfim, né? Mas é a perspectiva que Freud tinha em relação a essa opressão. A situação ótima é quando nós não podemos realizar o nosso desejo, nós o transformamos em outras coisas. De repente eu tenho um forte impulso sexual, eu sinto um forte impulso sexual, eu transformo essa energia, essa pulsão, esse desejo em outras coisas. Eu tenho consciência, então eu manifesto isso através de uma arte, através da música, através de um talento para alguma coisa, através de mais energia para o trabalho. Às vezes eu tenho, né? Enfim, transforma esse meu desejo, esse meu impulso, essa força interior em motor, em motivo, em inspiração, em força para outras tarefas. Essa aí é uma situação ótima. Situação ruim é quando não ocorre a mediação do ego, então eu não tenho consciência do meu desejo, não chego a ter consciência do meu desejo, e a partir do momento que ele aparece, eu nego, sem perceber eu nego e reprimo. Aí surgem as neuroses para Freud. Então, nós vemos essas três estruturas bem interessantes aqui que Freud descreve: o id, nossos desejos e pulsões; o ego, nossa consciência sobre esses desejos e pulsões; e o superego, a proibição das pulsões. Bom,
Uma coisa bem importante, um dado de realidade que a gente tem que ter também aqui na nossa discussão, é o fato de que apenas nós, seres humanos, chegamos a ter consciência da nossa sexualidade, dos nossos desejos sexuais. E talvez nós sejamos aí das poucas, se não a única espécie que faz sexo, de fato. As outras espécies cruzam, se reproduzem, muitas delas inclusive de forma assexuada. Nós temos aí sim o sexo entendido como expressão, uma expressão cultural. Para nós nos relacionamos sexualmente muitas vezes, na grande minoria delas para a reprodução. Nós temos o sexo para muitas outras coisas, né? Para nos divertir, para nos sentir bem, para estabelecer laços com nossa companheira, nosso companheiro. Nós fazemos por muitos motivos, por desejo, por vontade e quase nunca ou poucas vezes para ter filhos. Né? É uma das realidades do sexo, mas não é a única e muito menos é a mais importante. Para nós é muito mais importante outras tantas dimensões. E não apenas o motivo que nos leva a ter uma relação sexual, mas também o fato de planejar, imaginar relações sexuais, criar rituais, inclusive, os fetiches nada mais são do que pequenos rituais que nós fazemos em relação ao sexo e tudo mais. Só a nossa espécie faz, só a nossa espécie é criativa em relação à sua sexualidade. É para nós fonte de alegria, ela intensifica os nossos vínculos, né? Ela é fonte de criatividade também, aí quem gosta das cantadas faz ou recebe as cantadas, aí a cantada nada mais é com o fruto da criatividade que nasce do desejo sexual. Também ela é uma expressão de carinho, de união, né? Ela promove a união entre as pessoas, especialmente nos casais, ela promove uma união, proximidade e intimidade entre as pessoas. Um pensador bem interessante, um francês, Georges Bataille, né, pensando sobre várias dimensões da nossa realidade, entre elas o sexo, ele fala que o sexo é o lugar onde aquelas regras que eu comentei lá atrás, como os 10 mandamentos, as regras antigas, ela é completamente quebrada e todas as convenções, todas as etiquetas, todos os costumes também são vencidos. Porque no sexo a primeira coisa que nós tiramos de nós são as nossas roupas. E com as roupas nós manifestamos muitas coisas com as coisas que nós vestimos. Com a roupa que nós trazemos, nós dizemos muitas coisas. Sei lá, roupa de marca, ela marca um status, uma determinada roupa nos liga a um grupo de pessoas, um determinado jeito de vestir comunica algo às outras pessoas, mas eu estou aí me despindo, seja das coisas que eu quero comunicar, das minhas ideologias, do meu poder financeiro, e me coloco nu, como eu vim, como eu sou de fato, diante de outra pessoa. Ali nós rompemos os pudores com as palavras que nós usamos, que as palavras, muitas delas obscenas, ditas em outro lugar, seriam palavras inaceitáveis, mas naquele espaço elas têm o seu lugar e elas podem ser ditas. E finalmente, pelo próprio orgasmo, nós temos uma completa perda de nós mesmos. Nós temos a sensação de prazer, o clímax sexual chega ao máximo e nós sentimos que por alguns segundos ou por algum tempo nós morremos, nós perdemos a consciência porque nós temos a sensação completa do nosso corpo ou a sensação de fugir do corpo de forma imediata. O sexo é, para Georges Bataille, a grande transgressão da lei, a grande destruição da lei. Aí a gente marca com aquela imagem de Moisés que quebra, né, as tábuas da lei, e é o que nós fazemos todas as vezes que nós vivenciamos essa relação com alegria, com liberdade e com consentimento. Bom, isso aqui é um pouquinho de como a filosofia pensa o sexo também. Isso é importante, mais do que uma relação fisiológica, mais importante do que só uma dimensão de pensamento fisiológico e biológico do sexo, é importante nós pensarmos também os aspectos culturais e também existenciais dessa relação, para vivê-la de uma forma intensa, verdadeira, livre e querida sempre. Grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.